Bora lá, nação, vamos analisar nesse momentozinho o Pascoal Mauro Naves falando aí sobre os novos reforços do Flamengo, a preparação do Mengão para a temporada 2024. Faz o seguinte, chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força, torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito, convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo. Vamos analisar então, porque o Zinho e o Pascoal falaram aí sobre Gabigol, deu a repercussão, né, na entrevista do Gabigol no Podpah, e também sobre os novos reforços. Vamos pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. A posição do empresário do Gabriel nesse instante é uma posição absolutamente de conforto, de tratando com pessoas sérias, sabendo o que vai acontecer. Se o Flamengo engrossar o caldo... Mas a recíproca é verdadeira. Também. O clube ele. Mas se engrossar o caldo, aqui engrossou o caldo... Não, eu quero dizer o seguinte, aí... a fala do empresário é, temos um acordo verbal firmado. Ou seja, esse 1 ano que a gente conversou, e também por telefone, nós verbalmente chegamos a um acordo. Isso ainda não foi assinado, mas estamos tratando com pessoas sérias que cumprem um acordo. Eu acho que a rua é de mas não foi assinado, não foi assinado por então, quem, né? O Flamengo tem que preencher o contrato e dar para eles assinar, não é o contrário, né? Então eles estão esperando... Não foi assinado por nenhum dos dois. O que eu quero completar é o seguinte, se o empresário diz que está esperando, que está tratando com pessoas sérias e acredita que o Flamengo vai cumprir o que eles verbalmente trataram, a partir do momento que o Flamengo fale que está certo, do outro lado também tem que ser a mesma coisa, né? Ele não falou de pessoas sérias? Claro. Então tem que ser do outro lado também. Então por isso que eu acho que o Flamengo, o Gabigol está num momento de contrato, não esportivamente. Esportivamente ele está desconfortável. Isso. Porque ele é banco, a gente sabe que ele é um jogador vaidoso, é normal, é uma estrela, é um cara polêmico, é um cara que desperta o amor e o ódio. Ele fala sobre isso, sobre até a polêmica com o Zico. Achei muito legal a fala dele nesse podcast, esclarecendo bem aquilo que eu analisei aqui no programa, do que eu entendi, do que ele quis fazer. Então, mais uma vez, ele chega lá e fala, respeito total, o Zico é o maior de todos. Nunca eu faria uma coisa para atacar, afetar o meu maior ídolo. Então, eu acho que assim, ele está confortável nessa parte de contrato. Bom, vou começar o ano, vou tentar ter um ano mágico. Se a coisa não acontecer, aí eu concordo com vocês. Chegar no meio do ano, não sou titular, o cara não me dá chance, pouco espaço, não vou renovar mais agora. Mas, Zinho... Vou esperar e vou sair livre. Aí eu acho que o Flamengo tem que agir. Aí o Flamengo tem que agir. Aí é o conforto dele. O Flamengo tem que renovar logo esse contrato. Não, o Flamengo não pode chegar no modelo Bruno Henrique. Chegou no limite. O Flamengo ultrapassou o limite. Mas pelo que eu entendi do Bruno Henrique, quando foi paralisado ali, o lado do Bruno Henrique já estava canetado. O Flamengo é que precisava devolver. Então, exatamente. Porque só o Bruno Henrique ficou no Flamengo porque o Bruno Henrique quis ficar. Sim. Certo? Agora, se o Flamengo, se o Gabigol não tem esse aproveitamento que ele imagina, o que ele imagina para jogar no Flamengo até o meio do ano, cria-se uma perspectiva enorme para que ele possa sair, assinar o chamado pré-contrato, porque isso pode com 6 meses para terminar... Mas tem que assinar esse contrato antes, aí o Flamengo tem que agir. Aí entra essa sua manifestação de maneira muito correta. O Flamengo tem esse período de início de ano para agir se vai continuar com o Gabriel. Por exemplo, já renovou o contrato com outros jogadores que estavam para renovar? Por exemplo, tinha o interesse de renovar com o zagueiro. Renovou com o Bruno? Com o Fabrício Bruno? Renovou? O Fabrício Bruno é a mesma questão do Gabriel. O contrato não vence agora, vence só no final do ano que vem. Houve uma primeira conversa, mas pelo valor dos contratos dos outros zagueiros, ele não ficou satisfeito com a proposta, então vai se abrir uma próxima negociação. Então, Everton Ribeiro já renovou o contrato? Não, e o do Everton vence agora, não canetou então, ainda, ofereceram mais um ano. Esse volume de soluções que não são dadas é que chama atenção no Flamengo. Você vai avolumando mas pro Everton já se fez a proposta, né? É 1 ano de contrato e está sendo analisado pelo jogador. E segundo o Tite, ele vai disputar a vaga com a Arrascaeta. Sim, ele entende que não é um ponta. O Tite diz que os dois jogam na mesma faixa e que ele vai disputar a vaga com a Arrascaeta.
e que o Flamengo precisa de um ponta pela direita. É o que diz. Então, você está vendo, tem volume de situações não resolvidas no Flamengo. E o Gabriel, hoje, mesmo no banco, ele é um grande ídolo do Flamengo. Então, eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que o Gabriel não pode ser... Tem coisas que você tem que acelerar em uma situação e outras que você pode segurar um pouco mais. Acho que o Flamengo segurou muito na confiança do Bruno Henrique, segurou muito na confiança do Everton Ribeiro. Eu já disse para você que tinham pelo menos 2 equipes de São Paulo interessadas no Everton Ribeiro. Se o Flamengo não acertar, tem 2 que acertam com ele no dia seguinte. Eu garanto para você que tem 2 que acertam com ele. Um ou outro vai acertar. É que agora, o Everton já poderia, inclusive, ter acertado se houvesse esse interesse por parte dele, né? O Flamengo se afiançou naquilo que o jogador disse aí, eu quero ficar. Do Bruno Henrique era eu vou ficar. O Palmeiras ofereceu e o Bruno Henrique não veio. O Palmeiras ofereceu para o Pedro, vocês sabem a história, eu já contei aqui, do dinheiro, né, do volume financeiro que envolvia o Pedro, e o presidente do Flamengo, quando viu que o negócio... ele, pera um pouquinho que eu preciso consultar o conselho, não pode se resolver. Sim. Porque a presidente do Palmeiras ia contratar o Pedro pelos 100 milhões. E aí ele segurou, teve que renovar o contrato e ficar com uma cláusula diferente. Então, são coisas do futebol que você tem que acelerar o processo, em alguns momentos. Em outros momentos, você pode tirar o pé um pouquinho, porque tem um pouco mais de tempo. Eu acho que o Fabrício Bruno é um zagueiro que não dá para pensar em perder, não dá para esperar com 6 meses de contrato para ver o que vai acontecer. O Gabriel é um centroavante que você não pode esperar que daqui a 3, 4 meses a gente senta lá e resolve. A minha dúvida é se o treinador vai utilizá-lo ou não, porque o Gabriel é caro, vai ficar insatisfeito. Explica para a torcida do Flamengo. Tem tempo. Explica para a torcida do Flamengo. Aí eu chego lá na cláusula de 35 milhões. Com tudo isso que tu falou, tu acha que essa cláusula tem validade total? Não, até julho tem. Não, sim, mas qual é a situação toda? Junho. Junho, é verdade. Itens que tu levantou? Quais os itens que tu levantou? O Tite, a minha curiosidade é para saber se o Tite vai utilizá-lo com mais frequência quando ele estiver bem fisicamente, porque eu acho que o Gabriel no banco... Mas eu acho que voltando agora, se ele fizer... Ele falou que já começou o procedimento, né? O Gabriel foi liberado antes do último jogo, ele não participou da última rodada para fazer o procedimento e já olhar para essa lesão como deveria ter feito lá atrás. Então, imagino que vai ficar bem fisicamente, levando em conta a pré-temporada, carioca, para começar a disputa do brasileiro, de Libertadores, enfim. Mas o Gabriel no banco, mais uma temporada, eu acho que aí sim ele se transforma num problema. Porque o Gabriel, ele não se rebelou, e aí eu tô com o Zinho. Eu não sou a favor de jogador que senta ali e fala, tô legal, tô recebendo meu salário aqui. Eu odeio esse tipo de jogador. Não é um problema pra ele, porque ele vai ficar incomodado. Mas o Gabriel, ele não se rebelou, ele não foi mal educado, mas ele dá sempre um jeitinho de estar de tênis, de estar com a camisa diferente de todos os outros reservas, de sentar num cantinho onde só vai estar ele na foto. Ele fez isso várias vezes no banco. Então o Gabriel, se ele não for ser utilizado, aí sim. Aí você acha que isso aí é demonstração de insatisfação? Eu acho que quando o jogador, não sei, o Zinho talvez possa falar melhor sobre isso. Ele chamou atenção para ele muitas vezes, Zinho, enquanto esteve no banco de reservas. É uma característica dele na vida. Na vida. Ele tá ali com um diamante no dente. É diamante aquilo lá? É um diamante. Dá para comprar um apartamento, eu acho. Mas fala, Zinho, quero te ouvir. Fez por merecer, né? Os números no futebol mudaram e que bom. Acho que o atleta é muito cobrado e em torno dele se gira muita grana e se estão se pagando isso, ele é merecedor. Agora, sim, eu quero partir do princípio da gestão, né? A gestão de campo, de vestiário, o Tite é muito bem pago para fazer isso. O cara não está satisfeito, ele é pago com a sua comissão para fazer essa gestão do elenco. Chega lá, chama o Gabigol, fala, tô precisando disso. Tá. O cara é o treinador nesse nível, não é à toa, entendeu? Então, assim, ele é pago pelo Flamengo, o Tite, sua comissão técnica, para deixar todos os jogadores motivados. Como o jogador também é pago, não está escrito lá que ele vai ser titular absoluto. Então ele tem que fazer a sua parte, cumprir suas obrigações. O Gabigol, ele tem esse estilo extrovertido e polêmico que gera toda
A gente está aqui há quanto tempo falando dele? Porque ele vai num podcast, no linguajar mais de boleirão, né? Muito se solta mais, são amigos dele, então o cara fala mais. Mas aí eu tô indo pela parte administrativa do clube. Flamengo vai deixar ficar os 6 meses e esse cara sair livre? Eu acho que é um erro de administração financeiro. O Flamengo tem condições financeiras, o orçamento foi aprovado para chamar o Gabigol e firmar esse novo contrato, aumentando essa multa e se protegendo. Se ele não está satisfeito, se ele chegar lá e pedir e falou que quer sair, tudo bem, arruma alguém que pague essa multa. Senão tem que cumprir as suas obrigações aqui. E o Flamengo tem condição de pagar o salário dele. Isso mesmo. É alto, como de outros atletas são, e o Flamengo tem condições de pagar. Então, na minha opinião, o Bruno Spindler e o Marcos Braz tem que chegar antes, agora, início do ano e tudo, vamos chegar nesse acordo que o empresário dele falou, que está tratando com pessoas sérias, aquele acordo que a gente tinha, tá certo, vamos assinar. Cadê a caneta? Aí o empresário tem que aceitar, tem que assinar, e aí o Flamengo está protegido e o próprio Gabigol também, na parte financeira. Briga por posição, administração de elenco, aí são os atletas com a comissão técnica, não é mais problema do presidente. O presidente fez a parte dele. O jogador de futebol é a única atividade no mundo que você ganha para treinar. O jogador de futebol é o único profissional no mundo que ganha para treinar. Jogar é o treinador que escala. E ganha bem, porque pra gente ir embora, tem mais gente botando diamante no dente, mas não é a gente com pouco dinheiro, não. Olha aí, ó. Vocês sabem quem são todos esses? Não. O Gabigol, o LeBron James, que tá com a parte de baixo toda ali no diamante. A mobília toda? E o Post Malone, que é um rapper. Não fala mais cantor. Ele é o um óculos rapper. também, né? E o óculos também. O LeBron James está em outro patamar, eu diria, assim. LeBron James botou todo o teclado de baixo? Não sabe brincar. Vocês não entendem nada de moda aí, ó. O Gabigol tá na onda do LeBron James e do Post Malone. Amanhã tem mais do clube. Tudo vai depender. Por que isso? Porque ninguém tem que xingar o Tite de mentiroso porque ele disse que não ia trabalhar. Apareceu uma proposta para ele voltar. E ele mudou de ideia. Não precisava ter falado aquilo, mas normal, Ok. Já que falou, deu as costas para levar umas pancadas. Mas enfim, é a mesma coisa do Mano. O Mano falou aqui pra gente. Se não fosse o Corinthians, você votaria? Talvez não. Agora, o Flamengo diz que não abre mão do Gabriel, mas o Flamengo tem jogadores que estão com um contrato para vencer. Eu ouvi hoje aqui na redação que o Bruno Henrique assinou, mas ainda não renovou. Não entendi. Aliás, tá uns meses desse papo. Como é que é isso? Não, assinou, mas o Flamengo não levou, sabe? Acho que não registrou. Não sei. Bom, o Gabriel tem contrato. O Everton Ribeiro, o contrato acaba. O Santos acho que vai embora. Né? O Santos não teria nem muito sentido. Tá com o ele terceiro goleiro hoje. Né? Porque tem o Matheus lá e tem o Rossi que é bom goleiro e tal. O Everton Ribeiro é a mesma situação do Renato Augusto? Fica? Ele fica. Eu ficaria com ele. Ele é um cara assim que... Ele é muito de grupo, né? Mas é um cara que todos respeitam. Ele não é mais pra jogar do lado, não. É pra ser reserva do Arrascaeta. Pra disputar a posição com o Arrascaeta. Bela disputa, hein? Eu acho que o Tite não vai abrir mão do Gabriel e nem do Everton. Não vai abrir mão. Abre. Então vai ter que renovar com o Everton. Conhecendo o Tite, não abre mão do Gabigol e nem do Everton. O Everton Ribeiro é o Renato Augusto do Flamengo, tem que mandar embora? Tem que mandar embora no sentido de não renovar? Eu renovaria com o Everton, porque ele é um jogador, se a gente puder considerar, um 12º jogador. Ele entra com frequência no time do Flamengo. Ele não é aquele cara que está encostado no banco e esquecido. É um cara que é muito participativo e quando entra põe fogo no jogo. Então eu manteria no elenco sim. E ele é o perfil de atleta que o Tite adora. O jeitão dele, né? O Flamengo não tem mais o Rodrigo Caio, o Davi Luiz, o contrato vence, mas ele tinha uma cláusula lá que a cláusula Renovação prorroga automática. naturalmente, automaticamente, a não ser que os dois lados concordem em não. O Flamengo Felipe tem Luiz o já Pablo, saiu. tem o Léo Pereira, tem o Fabrício Bruno. Dizem as línguas rubro-negras que tem propostas para Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas o Flamengo está de olho no Léo Ortiz, que eu acho um zagueiraço. Muito bom. E o Flamengo tem dinheiro e diz que vai gastar. Deve ser uma das janelas mais de maior investimento do Flamengo nos últimos tempos. Até por tudo que não rolou. Gastar muito?
Se vai gastar? Precisa. Ou se sabe? Eu acho que precisa dar uma mexida, porque o ano foi muito ruim do Flamengo. Não tem como dourar a pílula. Legal, podia até lutou até o final mesmo pelo Brasileiro e tal. Libertadores, finalista de Copa do Brasil, mas assim, é muita decepção, muita coisa errada de fora para dentro e dentro de campo também. Eu acho que uma mexida nesse elenco do Flamengo é fundamental. Claro, outra característica em relação ao do Corinthians, né? Em outro patamar mesmo. Eu fico vendo algumas coisas assim quando a gente começa a falar, não, fulano de tal já era. Ei, pô, o cara tá velho. Aí, ó as possibilidades do Flamengo. De La Cruz. De La Cruz é irmão do Sanches. Do Sanches, É muito bom jogador. Jogava no Santos, ia ser novinho, 26 anos. Por aí. Léo Ortiz, tá aí por aí, 28, Pouco 30 mais, anos, isso. zagueirão firme. Alexandre e Danilo, são Ambos de mais de 30, 30, exato. que jogaram a Copa do Mundo, com o Tite. Sim. Né? Então, pô, esses caras... O Danilo, a última vez que eu conversei com o Danilo, ele falou que não estava pensando em voltar para o futebol brasileiro. O também, Alexandre, né, eu não sei. E o Matheus Gonçalves volta. Isso qualifica o elenco do Flamengo? Essa lista aí? Todos eles, claro. Um pouco mais, um pouco Muita menos. coisa. E até pela experiência. Assim, o Danilo Alexandre é um movimento parecido com aquele que aconteceu no segundo semestre de 19, quando vieram um tal de Rafinha e um tal de Felipe Luiz. Vou dizer que vai ser a mesma coisa. E o De La muito Cruz, parecido. que vai fazer no meio de campo do Flamengo, é impressionante. Versatilidade. Bom demais. Muito bom. Esse é bom. Pois é, meus senhores, é o Flamengo. O Flamengo vai ter um ano muito melhor que esse, até porque é difícil ser pior. Já tem o Tite, um baita treinador. A perspectiva do Flamengo eu acho muito legal para 24. Não sei nem qual elenco, nem o Flamengo ainda sabe, mas eu acho que o Flamengo é 24 muito melhor que 23. Daqui a pouco eles vão dizer que o Palmeiras e o Flamengo vão continuar sendo os dois melhores elencos do futebol brasileiro para 2024 e os favoritos a todos os títulos. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aqui no nosso canal, deixe seu like, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações e notícias pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.